Presidente. Senhor presidente, Peço a palavra. Quem é que está pedindo a palavra? Aqui, presidente. Deputado Takayama. Senhor presidente. Só um minutinho, deputado Sola pediu primeiro. Senhor presidente. Pode falar, Obrigado, deputado. presidente. Gente, Rodrigo. eu queria alertar. Gente, nós fizemos um acordo. Presidente. Nós fizemos um acordo. Gente. Presidente Rodrigo Maia. Presidente Rodrigo Maia. Deputado Takayama, peço a palavra, senhor presidente. Deputado Sola com a palavra. Senhor presidente, Deputado Sola com a palavra. Eu queria pedir Não vai dar. aos companheiros aqui que a gente deixe bem claro para a população Só um minutinho, brasileira. deputado, só um minutinho. Deixa eu dizer para todo mundo aqui. Nós vamos ter muitas matérias polêmicas daqui para frente. Inclusive a PEC da Previdência. Então, se o pessoal não parar de falar, nós vamos discutir a Previdência com as galerias fechadas. É uma questão de escolha só de cada um. Presidente Rodrigo. Fecha logo o parlamento todo! Tá ganhando, pô. Onde os banqueiros mais ganhou dinheiro, faz o... Você acompanha a gente aqui na rádio, na TV Câmara e na internet. Nesta sessão extraordinária, os deputados estão votando o segundo turno da proposta de emenda à Constituição que estabelece teto para os gastos do governo. O primeiro turno foi votado em 10 de outubro. A PEC passou por 366 votos favoráveis, 11 contrários. E agora, com muitas manifestações nas galerias contrárias à aprovação dessa proposta, nós estamos transmitindo para você com todos os detalhes da sessão. Comigo aqui a Dini Moraes e também o Antônio Carlos Silva. Dini, nós estamos acompanhando já de fato a votação. Tem mais outras votações referentes a essa proposta que são os destaques, as tentativas de modificação do mérito, que é apreciado, votado agora. Isso mesmo, Carlos. Vale a gente destacar que a sessão já dura mais que 8 horas, né? Ela começou essa fase de discussão e votação da proposta de emenda à Constituição, começou um pouco depois do meio-dia, por volta de 12h20. Então são aí mais de 8 horas de discussão e para votação, e só agora chegamos à votação de fato da proposta, né? A votação principal. E além dessa votação principal, ainda vamos ter outras 6 votações que são pedidos de partidos para que trechos da proposta sejam votados separadamente, na tentativa aí dos partidos de oposição de retirar alguns pontos da proposta, e aí incluímos saúde e educação também, que é a área as áreas que eles reclamam muito que vai faltar dinheiro, né? E durante a votação, Carlos, as manifestações nas galerias continuam. O presidente Rodrigo Maia pediu que os manifestantes permanecessem num certo silêncio para permitir a continuidade da votação, e ele determinou que a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados retire os manifestantes das galerias. Nesse momento a sessão não está suspensa, mas o presidente e os parlamentares que estão em plenário, 474 já registraram presença, aguardam a ação da Polícia Legislativa em relação à manifestação. A manifestação prossegue e a expectativa é de que em instantes os deputados retomem a votação. Inclusive, mais cedo já houve essas manifestações. O presidente propôs que fossem retirados os manifestantes, mas fossem retirados, melhor dizendo, e houve um acordo aqui, um pedido do deputado Arlindo Quinalha, e enfim, aí os manifestantes, que estão contrários à proposta de emenda à Constituição 241, acabaram se mantendo em silêncio por um tempo, mas agora no momento de votação mesmo, de fato, da proposta, antes a gente estava acompanhando a votação dos requerimentos, votação de artigos em globo, então artigo por artigo, enfim, as emendas. Agora, na votação do mérito, Antônio Carlos Silva, aí o clima acaba tornando mais tenso de novo, né? Exatamente. Nas galerias há faixas contra a aprovação da proposta, há também faixas favoráveis à proposta, mas majoritariamente as manifestações nas galerias são contra a aprovação desta proposta de emenda à Constituição. A Polícia Legislativa continua nas galerias e está cumprindo a determinação do presidente da Casa, que preside a sessão no momento, o deputado Rodrigo Maia, que determinou a retirada dos manifestantes para que os parlamentares possam continuar a votação. A votação prossegue pelo painel eletrônico, 474 deputados já votaram, mas as manifestações, palavras de ordem, continuam sendo
dadas pelas manifestações que estão sendo acompanhados atentamente pelos parlamentares em plenário. A gente pode ter uma noção exata do clima e da expectativa dos parlamentares em relação ao que está acontecendo nas galerias enquanto a votação prossegue. Lembrando mais uma vez que no primeiro turno foram 480 votos, até agora 474. A Dini Moraes está bem pertinho da manifestação, majoritariamente estudantes secundaristas, né, Dini Moraes? Isso mesmo, Carlos. Eles estão sendo retirados agora pelos seguranças aqui da Câmara, pela Polícia Legislativa. Basicamente, estudantes que estão empunhando cartazes contra a PEC. Alguns também falam palavras de ordem contra o governo. E são basicamente contra essas propostas que, segundo eles, podem congelar os gastos com saúde, educação e as áreas sociais. Vale a gente destacar que o plenário da Câmara está cheio, né? E vários deputados eles estão parados assistindo a essa remoção dos manifestantes, né? Que não se calaram, né? Eles continuam falando e enquanto são retirados eles continuam gritando e os deputados eles inclusive pararam os discursos no plenário para poder assistir isso. A ação da Polícia Legislativa ocorre e não há resistência, né, Carlos? A gente percebe pelas imagens que não há resistências dos manifestantes em sair das galerias. Mas eles continuam se manifestando, né? Antônio Carlos, está bem tranquilo, assim. Eles estão saindo tranquilamente, apesar de estarem gritando muito efusivamente. Não existe nenhum tipo de violência ou confronto dos manifestantes, que tem inclusive pessoas idosas juntos, apesar de ser maior, né, a maior quantidade de estudantes, tem também algumas pessoas idosas, como professores e pessoas daquela Confederação das Mulheres do Brasil. Essas manifestações estão ocorrendo desde o início, né, das votações dessa proposta de emenda à Constituição, desde a comissão especial, enfim, quando ela chegou aqui, assim que o presidente Michel Temer começou a fazer o governo dele, antes mesmo da definição total do impeachment, esse assunto já começou a ser definido, então veio essa PEC para cá e desde o início essa disputa, né? Há um grupo de especialistas, inclusive, que discordam da proposta, acham que realmente ela vai reduzir a quantidade de recursos para a área de educação e saúde. Já os governistas dizem que, pelo contrário, que vai garantir mais estabilidade financeira para o país. Então, a gente tem acompanhado essas disputas desde o início, aqui você na TV Câmara, na Rádio Câmara e na internet, com a gente acompanhando toda a transmissão do plenário, das votações. Tem os detalhes, né, Dini? Isso mesmo, Carlos. E vale a gente destacar que na Câmara, hoje, no dia de hoje, foram feitas várias manifestações relacionadas aí à proposta de emenda à Constituição que estabelece o limite de gastos públicos por 20 anos. E teve também um outro protesto na esplanada dos ministérios, que é a respeito da vaquejada, né? Esses protestos da vaquejada nem chegou a trazer nenhum reflexo aqui no plenário. Apenas esse da PEC, porque é o tema da votação hoje aqui no plenário. Vários estudantes e vários manifestantes que estiveram na Câmara em outras dependências da casa nem chegaram a entrar aqui nas galerias do plenário da Câmara, porque a princípio seria autorizada a entrada de 300 manifestantes, mas a gente viu que foi só uma parte liberada para os manifestantes. A princípio foram 100 e logo depois da primeira confusão se reduziu o número de pessoas aqui na galeria e ficaram cerca de 50, que são essas 50 que estão sendo retiradas nesse momento. Agora, neste momento, os últimos manifestantes foram retirados pela Polícia Legislativa e a sessão vai recomeçar com os debates enquanto se alcança aí o fim da votação da proposta de emenda à Constituição que estabelece o limite de gastos públicos por 20 anos.